E bora para mais dicas de livros de jornalismo literário? Fica comigo até o final do vídeo para conferir as dicas que eu trouxe desta vez. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui atrás, eu trouxe mais indicações de livros de jornalismo literário pra vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, pois estamos rumo aos 1.500 inscritos. E se a gente bater essa meta, vamos ter um sorteio, porque a gente gosta de presentear aqui vocês, porque afinal de contas, vocês estão ajudando muito o canal. Não esquece que sai vídeo aqui no canal todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. E também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem no mundo do entretenimento. Então bora lá, eu fiz uma listinha. Dessa vez, diferente dos outros dois vídeos, eu não tenho nenhum deles físico. Então eu fiz uma listinha com tópicos importantes para comentar com vocês sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros eu trouxe dessa vez, são 6? 4, e tô ficando maluca. 1, 2, 3, 4, 5. São 6 vídeos. Então, bora pro primeiro. O primeiro se chama Ela Disse. E nesse livro a gente vai ver aí como funcionou a descoberta de um furo jornalístico por duas repórteres que descobriram aí um assediador e que, por sinal, ele era muito famoso. E com essa descoberta, elas impulsionaram o movimento Me Too. E eu fiquei muito curiosa tava conferindo aqui a hashtag, né? Eu fiquei muito curiosa pra ler sobre essa história, porque tem escândalo, então faz a gente descobrir coisas, gente envolvida que não era pra estar. Às vezes é uma pessoa que a gente não espera. Então eu achei bem interessante a premissa desse livro. E tô bem curiosa, entrou pra minha lista aí de futuras leituras, porque tem uma coisa que a gente quer ler é livro, mas tempo temos? Não temos. Mas a gente tá tentando. Então, adicionei com certeza esse livro na minha lista de leituras. Ah, lembrando que todas as capinhas vão aparecer aqui no vídeo pra vocês e o link para todos esses livros vai estar aqui na descrição, caso você se interesse. Bom, o segundo livro que eu trouxe aqui pra comentar com vocês é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse livro tem ficado muito famoso aí nos últimos tempos por conta da escritora dele, que é uma escritora muito aí referente, que o nome dela é muito difícil de falar, então o nome dela vai aparecer aí na tela pra vocês. E nesse livro a gente vai acompanhar a história de mulheres que participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial em prol da União Soviética. E aqui às vezes a gente vai ter a história de mulheres que foram enfermeiras ou até mesmo franco-atiradoras. Então eu achei muito interessante a premissa desse livro pra gente ver ali que mulheres em posições de extrema responsabilidade em guerras que já era um cenário que a gente sabe que a mulher era um pouco deixada de lado. Então eu fiquei bem curiosa, até porque eu gosto muito de ler essas coisas mais históricas e coisas que envolvam guerras, né? Por quê? Porque eu não sei, mas eu acho curioso. Bom, a terceira indicação ótimo. A terceira indicação que eu trouxe aqui pra vocês é o livro Cova 312, que é da nossa premiadíssima Daniela Arbex também. A Daniela Arbex, eu já trouxe outros livros dela aqui pra vocês, como O Holocausto Brasileiro e Todo Dia, Mesma Noite, e ela tem costume de escrever livros sobre momentos muito importantes da história, com fatos muito interessantes e com fatos, assim, que às vezes até chocam a gente do que ela tá contando. No Cova 312, a gente vai conhecer a história de um jovem militante político, o Milton Soares de Castro, que participava de um grupo pós-guerrilha ali, depois do golpe de 64, e ele foi torturado e assassinado, e as pessoas envolvidas simularam a morte dele e deram um sumiço no corpo. Então assim, fiquei curiosa? Fiquei, mas não sei se é aquele livro pro momento em que estamos. Entendeu? Faz muito tempo que esse livro tá na minha lista. Eu tenho uma curiosidade de entender mais sobre essa história, porque se é uma coisa que a Vitória gosta é suspense, investigação. Então, ainda mais baseado em fato real, né? Que é uma coisa meio pesada, mas, né, é interessante pra gente aprender e entender mais sobre o caso. Bom, a quarta indicação que eu trouxe pra vocês aqui é O Nascimento de Joyce, que a gente é um livro, né, muito interessante. Eu descobri ele na faculdade ainda, só que como ele não caiu na minha lista, eu não cheguei a ler ele e até hoje não li, mas ele está na minha lista de futuras leituras aí, que é um livro que vai contar o processo da ex-agricultora transexual nos momentos antes, durante e pós, peraí que eu não sei falar essa palavra, redesignação sexual. Então a gente vai entender ali tudo que ela passou durante todas as etapas ali da transformação dela. Então eu fiquei curiosa para entender, porque muitas vezes não
as pessoas não conhecem muito como funciona, digamos, os bastidores de cirurgias e de situações como essa. Então eu achei um livro bastante interessante, que com certeza este entrou pra minha listinha, porque eu fiquei bastante curiosa pra entender melhor sobre essa história. Bom, o quinto livro, a quinta indicação que eu trouxe é O Segredo de Joey Glaude. Aqui a gente vai ter a história de um mendigo que queria escrever um livro contando suas histórias. Era um mendigo que vivia nas ruas ali, perambulando pelo Greenwich Village, um bairro boêmio de Nova York. Então a gente começa a acompanhar a história dele e começa a ver que ele tem esse interesse por histórias e criar histórias. Até porque ele quer contar essas histórias por um público maior. E mesmo que ele é um mendigo, ele vivia por... Minha cola tá boa hoje. Vivia por pensões baratas, aluguéis e às vezes até mesmo na rua, mesmo depois de empregado. Então é muito interessante ver essa parte. Depois que o livro foi publicado, um fato curioso até, ele simplesmente sumiu. Ele sumiu do mapa. Então não se sabe o que aconteceu, mas ele continuou recebendo seu salário. Que ele recebia do jornal. Então eu fiquei bastante curiosa também pra ver como essas pessoas de rua, a pessoa de rua que vive na rua, contavam suas histórias, porque dizem que ele escrevia super bem, e eu fiquei extremamente curiosa para ler esse livro. E ele também tá na minha listinha de leituras também. E por fim, mas não menos importante, a gente tem um livro de um dos caras que, na minha visão, que eu mais gosto, assim, desse tipo de escrita. Esse eu não li, mas eu tive a oportunidade de ler o outro, Missoula, que é do Jon Krakauer, Natureza Selvagem, que é um livro, assim, muito famosinho aí entre a galera que curte esse gênero e que cursa jornalismo também, professor de jornalismo. Eu lembro que todo mundo falava muito bem dele, e eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Ele tá tipo, hypadaço na minha lista. E aqui a gente vai descobrir a história de um jovem que é encontrado o seu corpo ali e tá se decompondo, e quando começam as investigações, eles descobrem que esse corpo era de um jovem de família rica que, por livre e espontânea vontade, se prendeu ali, internou sozinho na aridez gelada e morreu de inanição. E de acordo com as minhas pesquisas, inanição é quando falta algum ingrediente indispensável para o organismo. Então ele morreu de insuficiência de nutrientes. E essa história também é muito comparada à história de outros jovens aventureiros e solitários que tiveram seus fins trágicos. Então eu fiquei bastante curiosa para conhecer mais sobre essa história, até porque esse livro é muito falado e muito comentado, porque a escrita do Jon Krakauer é surpreendentemente. O outro livro dele eu nunca trouxe para vocês, mas vou aproveitar e vou citar eles, que é Missoula, que vai contar ali a realidade do estupro, de fato, que acontece numa cidade universitária. Então ele vai relatar vários fatos que aconteceram de vários ângulos, e vai mostrar uma coisa que, assim, particularmente eu fico bastante irritada, e a gente vê muito em séries, muitos em filmes que tratam desse caso, que é o fato da estrela do esporte. Porque, por exemplo, muitos dos casos contados em Missoula, quem cometeu foi grandes atletas da faculdade, e por eles serem grandes atletas é deixado de lado, como aconteceu ali em 13 Reasons Why, que é aquela série onde Bryce Walker abusa da personagem principal, da Hannah. E também a gente viu uma cena muito parecida quando Voz de Autoridade meio que é inocentada em casos como esse, na novela Além do Paraíso. Não lembro o nome dela, vai aparecer a foto dela aí pra vocês, que um policial abusa da sua enteada e é deixado de lado. Então eu acho bem interessante essa discussão, e é uma discussão que precisa ser trazida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as dicas de hoje. Me conta nos comentários se você ficou curioso com algum livro, se você quer que eu traga um vídeo só sobre algum desses livros citados. E conta pra mim também o que vocês querem ver aqui no canal, porque afinal de contas é a audiência que manda. Então, eu gostaria de mandar um grande beijo pra vocês. Não esquece de dar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. E até a próxima semana e tchau!